E aí, pessoal, já estamos na nossa aula número 7. Já estamos na metade e é nessa aula que nós vamos fechar a explicação do hiragana. A gente já falou sobre ordem de traço, falamos sobre contração, falamos sobre mudança de som da letra, quando a gente coloca o tentem e o maru. E agora a gente vai falar de uma coisa também muito importante, que é o prolongamento das sílabas. Um fenômeno que vai acontecer com algumas das sílabas do hiragana. Além disso, a gente também vai falar do tsu pequeno, que é um fenômeno também muito curioso que acontece nas palavras da língua japonesa. Vamos nessa! Primeiramente, vamos falar do prolongamento e mais precisamente do prolongamento com U. O prolongamento com U é uma coisa que rola com as sílabas que tem U e O. U e O. Ou seja, ku, ko, su, so e por aí vai. Nós vamos ver esses pares de sílaba juntos aqui. Primeiro o ku e o ko. A gente vai fazer esse prolongamento com o U em seguida. Então, é como se fosse ku, ko, só que, galera, vocês estão vendo que tem em volta das letras tem uma forma de ler e outra forma de ler. O ku só tem uma, ku, e o ko tem ko, u e ko. Isso é porque, galera, eu quero que vocês vejam bem. Se você for ver como é que se romaniza cada uma dessas letras, vai ser ko-u, certo? Que está escrito aqui. A gente tem ko-u, ko-u. Só que quando a gente for pronunciar, a gente não vai pronunciar ko-u. A gente vai pronunciar ko, ko. É por isso que eu coloquei dois aqui. Aqui desse lado é como se romaniza e aqui desse outro lado é como se lê, tá bom? É como você vai ler. A parte de cima, o U é igual, mas eu quis colocar aqui também para ficar bem claro, tá? Então, a gente tem ku e ko, tá? É uma forma de você prolongar a sílaba e algumas palavras vão ter isso. Seguindo, a gente tem su, so. Da mesma forma, a gente vai escrever su, so, mas vai pronunciar so, ok? Su, so. Depois a gente tem tsu, to, porque a gente não tem tu, né, em japonês, a gente tem tsu, lembrando, né? Nós temos o tsu. Aí a gente vai ter o tsu com o prolongamento de u, tsu, tsu. A gente vai ter com o prolongamento de u também o to. Então, to, não é to, é to, ok? To. Depois a gente vai ter o nu e o no. Nu, no, tá? A pronúncia é no, ok? Depois a gente tem fu. E a gente não tem fo, né? Eu coloquei fu, mas pode ser ru também, né? Lembrando que essa letra é aquela que tá entre o fu e o ru, você não encosta, né? O dente no lábio, você fala hu, é como se fosse o fu sem o dente no lábio. Hu. Então tá entre o fu e o ru, a pronúncia, né? Então a gente tem hu, e a gente tem ho, hu, ho. Ha, hi, hu, he, ho, né? Então hu e ho, não ho, ok? Seguindo, a gente vai ter o mu e o mo. Mo, ok? Mo. A própria mo já é uma palavra até mo, que é tipo já, né? Fala pra você, já é 10 horas. Mo, juji, né? Mo, ok? Depois a gente tem o ru e o ro. Então, ru, ro, ok? Atenção, hein? Exemplos aqui de palavras. A gente tem kuko.
Como eu falei, olha, a gente tem a primeira ku, ko, não é ku, ko, é até difícil de falar. Ku, não, você não pronuncia ku, não, é ku, tá? Significa aeroporto. Ku, não é ku, ku, isso é prolongamento da sílaba, ok? Depois a gente tem aqui ho, significa método. Não é rou que se lê. Você não vai ler rou, você vai ler ho. A pronúncia é ho. Apesar de ter esse U, ele não é lido como U, ele é lido como um prolongamento do O. Então, ho, que significa método. Aí a gente também tem aqui joho. Joho significa informação. Aqui a gente tem, olha, uma contração de ji e yo. O shi com tenten que faz ji, contraindo com o yo que tá pequeno aqui, tá vendo? Jo, aí a gente ainda tem um prolongamento. Joho significa informação. Informação de alguma coisa, né? Balcão de informação, né? Você vai usar a palavra joho. Informação, prolongamento aqui no yo e no o. Agora, gente, eu quero falar rapidamente sobre o prolongamento com i. O prolongamento com i, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai estar nessas letras aqui que você vai ter na fileira do a fileira do e, né? Na verdade, não é e. A fileira do e. Que, se, te, ne, re, me, re. E aí você vai colocar com i. Esse prolongamento, essa esticada, vai ser feito com i. E vai ser ouvido, pronunciado como se fosse e. Por exemplo, a gente tem esse que, i, que. Se, i, se. Te, i, te. Ne, i, ne. Re, i, re. Me, i, me. Re, i, re. Tá? Alguns exemplos aqui, por exemplo, sensei, significa mestre, professor. A gente não fala sensei, é sensei, não é sensei, não é forte esse i. Ele acaba, de novo, não é forte esse i, ele acaba tendo assim uma função de prolongamento do e. Sensei, tá? Sensei. Aqui, ó, keitai, que é celular. Essa palavra tá caindo um pouco em desuso porque se usa mais a palavra sumarro, que é de smartphone, mas significa celular. Keitai, keitai, não é keitai, keitai, que se pronuncia. Então acaba rolando esse prolongamento aí do que. E a gente tem também aqui a palavra setsume, que significa explicação. Tipo isso que eu tô fazendo agora. Eu estou explicando, eu estou fazendo um setsume. Setsume, não setsume-i. O i não cresce, né? Setsume shite kudasai. Tem o i, ele tá presentinho, assim, bem pouquinho. Só que funciona mais como um prolongamento do e do que como i propriamente dito, tá? Setsume, ok? Agora, gente, uma coisa muito importante que vocês têm que aprender é o tsu pequeno. O tsu pequeno, ele vem a ser uma coisa que parece como se fosse uma pequena pausa no meio da palavra. Romanizado, ele é representado por uma letra duplicada. Por exemplo, aqui, gambatte, tem 2 T's, né? É como se tivesse uma pausa entre o ba e o t. Você não fala gambatte, você fala gambatte. Notou a pausa? Gambatte. Você segura a letra um pouquinho. Gambatte. E quando você escreve em hiragana, você usa o tsu
pequeno para representar onde vai entrar essa pausa, tá? Então, gambatte, que significa boa sorte, esforce-se. A gente tem gakko, que é escola. A gente tem mate, que é tipo espere aí um instante. Mate kudasai, mate. Tem essa pausa. A gente tem kissaten. Kissaten é tipo uma cafeteria, né? Kissaten. Atenção que às vezes, dependendo da fonte que é usada na letra, esse tsu, ele não é tão pequeno assim. Ele às vezes é muito grande. Poderia ser menorzinho para simplificar a compreensão, mas às vezes ele fica meio grande demais, né? Então, conforme vocês forem aprendendo mais vocabulário, vocês não vão mais confundir esse tsu. Vocês vão saber exatamente onde vai encaixar o tsu correto, tá? Não se preocupem com isso. Aqui vamos aproveitar para dar uma olhadinha aqui nessas palavras. A gente tem na primeira palavra, além do tsu pequeno, a gente tem a sonorização com o tentem. O K virou Ga e o Ha virou Ba, Gamba, Te e o tsu pequeno. No Gakko também a gente tem não só a sonorização, como a gente tem um prolongamento do O, que a gente viu hoje aqui, né? Gakko, não é Gakko, não. Gakko, ok? É bastante importante vocês analisarem essas coisas das palavras que vocês já viram, ok? E é isso aí, galera. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, na verdade. Essas questões de pronúncia, elas podem variar de região para região no Japão. Então, embora eu tenha dito para vocês, não se fala sensei, se fala sensei, não se fala gakko, se fala gakko. Isso é tudo regra de pronúncia de japonês padrão, que seria o japonês de Tóquio. Mas o Japão é um país muito cheio de regionalismos e cheio de, às vezes, locais que se pronuncia diferente determinadas palavras ou determinado grupo de palavras. Isso aí é o japonês que é considerado o japonês padrãozinho, japonês padrãozinho. Então, se vocês por acaso virem alguém pronunciando de uma forma ligeiramente diferente, isso é totalmente normal, tá? Não precisam ficar muito noiados com isso aí não, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui para pegar as tabelas de Hiragana e Katakana, principalmente porque nós já vamos começar o Katakana amanhã, próxima aula, nós vamos ver as primeiras letras com ordem de traço do Katakana. Beleza, gente? E isso vai fazer com que vocês enriqueçam mais ainda o estudo de língua japonesa de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição para você se inscrever aqui no Desafio Kana e você conseguir ter acesso ao Drive com os materiais, beleza? Eu vejo você então amanhã no nosso dia 8. Tchau, tchau!